Palavra da salvação. Palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Querido Padre Marcos, caríssimos irmãos e irmãs religiosas aqui presentes, estamos celebrando a festa da Transfiguração. Transfiguração, transfigurar, mudar de figura. Deus transfigura. E o demônio faz o quê? Desfigura. Deus transfigura, muda em luz, mostra o corpo que teremos. Mas o pecado, ele desfigura. A pessoa que vive no pecado ou no mal, ela está desfigurada, ela vai perdendo a semelhança, a imagem de Deus. Transfigurar é aproximar-se ainda mais daquilo que é o nosso Deus. Ao celebrarmos a festa do Bom Jesus dos Passos, assim tradicionalmente conhecida, muitos santuários no Brasil são dedicados ao Bom Jesus, ao Cristo crucificado, que mostrou sua suprema bondade por nós, um amor infinito e maravilhoso na cruz. Jesus marcou a história antes e depois dele. Tudo isso que eu estou falando, do sofrimento, da morte de Cristo, ele contou para os apóstolos que ia acontecer. Quando ele contou, eles ficaram meio deprimidos. Por quê? Jesus fazendo milagres, portentos, coisas maravilhosas. De repente fala que vai morrer, que vai sofrer demais. Era muita coisa para compreender. E ficaram tristes, não conseguiam perceber tudo que isso significava. Então Jesus decide dar uma amostra, vamos dizer assim, como que se passasse pelo vão dos dedos, mostrar um pouquinho para alguns dos seus como será depois. E escolheu 3: Pedro, Tiago e João. Por que ele escolheu esses 3? Poderíamos aqui imaginar muitas coisas. Talvez porque Pedro, uma força de amor muito grande, de seguimento a Jesus. João, discípulo mais novo, amado, como diz a Escritura, talvez mais atento, mais rápido, até na compreensão de muitas coisas. Tiago tinha dito: beberei do cálice, tinha atitude, era filho. Eles poderiam talvez influenciar muitos outros pelo jeito de ser, mas também tinham suas dúvidas e já tinham manifestado força, mas ao mesmo tempo esta questão da morte e do sofrimento os deixava meio que preocupados. Então Jesus os convidou para subir a montanha com ele, que nós conhecemos como Monte Tabor. Chegando lá, Jesus se transfigurou, mudou o rosto como o sol, a roupa dele resplandecente.
E diz então a Escritura que Jesus se manifesta no corpo que nós vamos ter pelo poder da sua ressurreição. Na hora em que Jesus se transfigura, aparecem, como acabamos de ouvir, Moisés e Elias. Moisés, que representa toda a lei do Antigo Testamento, e Elias, que representa todos os profetas. Hoje nós chamamos Antigo Testamento, mas eles não chamavam Antigo Testamento, chamavam que estavam em pleno Testamento, chamavam Moisés, que representava a lei, e Elias, os profetas. Jesus está no centro, Jesus é o Novo Testamento. Nesta cena do Monte Tabor, nós temos a Sagrada Escritura, representada desses 3 homens. 2 mortos, entre aspas, porque aparecem ali vivos, e Jesus, que ainda não tinha passado aqui pela morte, mas que é Deus. Por que Jesus se importa ou quis fazer esse gesto? Primeiro, para desmistificar. Muitos achavam que ele podia ser Elias, podia ser Jeremias ou algum profeta que tinha voltado, para tirar toda essa dúvida. Segundo, porque criticavam muito a ele, porque ele se dizia filho de Deus, achavam que ele não era, e ele prova que é Deus, por causa da manifestação que acontece no seu corpo, e da presença do Pai, que aparece a voz no meio das nuvens: este é o meu filho amado, escutai-o. Moisés e Elias já tinham morrido há muitos e muitos anos, e aparecem ali conversando com Jesus. São Pedro, diante daquela cena, como nós bem sabemos, diz: Senhor, é bom estarmos aqui. Passamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Mas aí, quando a voz fala do Filho amado, eles se assustam, caem por terra, desaparecem Moisés e Elias, fica só Jesus, que os toca, levantem, não tenham medo, e voltam à planície, à realidade. Esta é a cena, e as frases são importantes para a nossa meditação. Primeiro, Moisés e Elias também provam para nós que o nosso Deus é o Deus dos vivos. Jesus permitiu que eles aparecessem ali. O Pai permitiu isso. E os discípulos viram. Nosso Deus não é um Deus dos mortos, mas o corpo que Moisés e Elias aparecem é um corpo de luz. Não precisamos ficar procurando muitas outras explicações. Esta cena não é uma parábola, não é uma analogia, é um fato de Jesus e testemunhado por estes 3. Principalmente quem tem medo ou insegurança em relação ao que vem depois. O próprio Cristo deixou de se mostrar transfigurado. Moisés, no Sinai, falou com Deus, no Monte Sinai. Elias, no monte, trouxe fogo do céu para as oferendas. E é no monte também, nesta montanha sagrada, que Jesus se transfigurou. A montanha tem um símbolo, é um sinal muito forte de oração. Para o judeu, o lugar alto era um lugar, vamos dizer assim, mais próximo, de Deus. Lugar santo. Nós sabemos que todo lugar é santo, todo lugar é lugar de oração. Jesus falou que adoramos em espírito e em verdade. Você não precisa estar dentro de uma igreja para rezar, pode rezar em casa, na rua, em outro lugar, no meio da natureza. Subir ao monte, então, com Jesus significa o quê? Entrar em oração, em contemplação. Tem algumas montanhas, a Bíblia, que chamam a nossa atenção. Getsemane, que é o Monte das Oliveiras, o Monte Calvário e o Monte Tabor. Subir e descer.
Eu não sei em qual que você está neste momento. Alguma agonia, algum desespero, alguma dificuldade, ou se está carregando algum peso mesmo, quase que um calvário, ou se você está neste momento da vida fazendo uma experiência de tabor, de transfiguração, de bem-estar, de alegria. O importante é sabermos que sempre devemos voltar à realidade. Mesmo em qualquer tipo de sentimento, nós subimos, mas devemos voltar à realidade. Quando Pedro falou, vamos fazer aqui 3 tendas, o que ele quer? Ele quer ficar por ali mesmo. É a igreja ensimesmada. Quando a gente está bem, eu quero montar uma tenda, eu quero ficar aqui, não quero mais nada. É a igreja que olha para o próprio umbigo, é fechada em si mesmo. E Jesus fala, não, vamos voltar à realidade. O risco que nós corremos de armarmos uma tenda. Eu, Deus, aqui, mais umas 2, 3 pessoas, tá bom, não quero mais ninguém. Não. Jesus nos inspira para iluminar também os outros. O seu rosto brilha como o sol, para que nós possamos refletir este sol, essa luz do próprio Cristo. As tendas, meus irmãos, também são muitas vezes pesadas ao longo da vida. Nós carregamos muita coisa e queremos colocar dentro dessa tendazinha nossa aquilo que nos apraz. Pessoas que entram para trabalhar em determinado lugar e todos têm que pensar como ele ou como ela. Arrumou um namorado, uma namorada, se casou, estabeleceu família, mas a tenda é dele, não é dela, né? É aqui, dentro daquilo que eu penso. Não são pessoas que iluminam, pelo contrário, colocam uma tenda, colocam uma sombra, fecham a vida. Outros se fecham num problema. Faz 2 semanas você está preocupado com não sei com o quê, faz 6 meses você só pensa a mesma coisa. A fixação nisso, naquilo. Você está armando uma tenda em cima do seu problema e não deixa Cristo iluminar, porque você acha que vai resolver ali com as próprias mãos. Não há humildade para abrir o coração. Não se lança, não se joga nas mãos de Deus, então o milagre não opera. Ah, Padre, já pedi tantas vezes uma graça. Estou aqui de novo pedindo, vamos ver se acontece. Por que será que muitas vezes não alcançamos determinadas graças? Só porque não é a hora de Deus, não é a hora nossa, né? Assim que se fala. Ou será que eu não estou na graça? Quando se pede uma graça especial, uma graça pequena, um favor, uma coisa, sei lá o que você deseja. Para compreender se essa graça já está comigo ou não, eu preciso estar em graça, na graça de Deus, sem pecado. Eu preciso limpar primeiro o santuário interior para que eu receba Deus. O que o anjo falou para Nossa Senhora? Ave Maria, cheia de graça. Você está cheia de graça. Quer caritomene, repleta, não cabe espaço para o mal. E quando a pessoa está em Deus, ela não cobra de Deus a graça, porque ela já está com Deus e sabe que a graça está operando. Se vai acontecer amanhã, semana que vem ou depois, é diferente. Do contrário, nós começamos a blasfemar. Aí chega, né? Acende uma vela no quarto e fala: Deus, se o Senhor estiver escutando mesmo, dá um sinal que essa vela apague agora. Só falta eu soprar a vela e a vela se não pega mais. Tem gente que brinca assim. Então peço um sinal, que alguém bata na porta, que aconteça alguma coisa. A graça de Deus é
algo nobre. Não é essa religiãozinha barata que se vende nas esquinas. A graça de Deus te dá poder para subir o Calvário, para subir o Monte das Oliveiras, mas te dá a graça de contemplar Jesus transfigurado. Isso que eu estou falando não é para todos, nem todos entendem. Precisa às vezes ainda fazer um degrauzinho aí, mas pode entender pela razão, mas pela fé. Se você não é capaz, você pode até conhecer alguém que seja capaz de compreender o que eu estou dizendo. É uma evolução espiritual. Pensa muito pequeno. A pessoa não projeta, não se projeta para o outro. Vive uma vida miserável. Não é sem dinheiro, sem comida, não. Às vezes com muita comida e com muito dinheiro, mas na miséria. Miséria, solidão, vazio interior, mendigando carinho, mendigando atenção, pagando por isso. Eu já vi pessoas pagando para ter uma companhia, para ter alguém para conversar, cheio de dinheiro no banco, geladeira está caindo, costelinha de porco a roda, de carne de vaca, podia fazer um monte de churrasco e não tem com quem fazer. Olha a sua vida. Dê graças a Deus pelo que você tem. Se você tiver amigos, erga não só as mãos, erga até os pés se tiver jeito para agradecer. Porque amigos verdadeiros, família unida, nem todos têm. Feliz de você se você consegue partilhar com pessoas a sua história. Estamos falando hoje da família e quantas vezes nós subimos juntos, não é assim? Sobe o Calvário, tem um lá com problema no vício, ou na doença, ou na falta de dinheiro, no desemprego, em alguma coisa, a família está junta, um apoiando o outro, subindo junto com o outro, mas consegue se transfigurar. Como nós poderíamos construir uma família transfigurada hoje? Primeiro, vou dar 6 dicas aqui. Primeiro, não deixar ninguém de lado, a indiferença. Primeira coisa para a sua família ser transfigurada, não deixe ninguém de lado. Quando a gente deixa alguém de lado, estamos agindo com orgulho. É a avó, é o avô, é o pai, é a mãe, é aquele irmão chato, aquela cunhada desagradável, mas é agregada, mas é família, está tudo ali. Não deixe de lado, porque deixou de lado é uma ponta de veneno que está pronta para contaminar. Quando estamos juntos, construímos juntos, no diálogo, na partilha e crescemos. A partir do momento que você se acha especial, bonitinho, bonitinha, mais riquinho, ou mais isso, ou mais aquilo, ou mais estudioso, ou mais inteligentinho, não sei o que, estragou tudo. Porque diante de Deus não é bem assim. Família transfigurada não deixa ninguém para trás. Vai indo junto, vamos junto. A mesma coisa na comunidade. A comunidade transfigurada é uma comunidade unida. O que Jesus rezou na última oração dele, a oração sacerdotal? Que sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai acreditar na força daquilo que nós dizemos crer quando nós formos unidos, quando nós estivermos unidos. Então a primeira coisa, não deixar ninguém de lado. Isso aí já exige muita coisa, exige muita humildade, tolerância. Segundo, seja alavanca e não tropeço. Você quer uma família transfigurada? Olhe para si, olhe para você, pense na sua mulher, no seu marido, no filho, na tia. Olhe para você. Você é uma alavanca, você ajuda as pessoas a subirem, ou você é mais tropeço? A
pessoa desagradável, chata, complicado, pesado, rancoroso, exigente, sistemático. Porque o sistemático ele pode ser um sistemático para o bem, ele pode ser para o mal também. Você é tropeço. Todo mundo que passa perto de você dá uma, como diz o povo, uma tupicada, né? Uma tropeçada. Pior, faz questão de ser tropeço. Ah, que perto de mim não passa. Chegou perto de mim, eu seguro mesmo. Está pensando o quê? É assim? Orgulho, às vezes. Ou então, encontramos pessoas que nos alavancam. Quem que você procura na hora da sua dor? Vamos ver mesmo. Deve ter alguém. Se não tem alguém, ou é na religião, na oração, o que você faz? Onde você vai? Com quem você fala na hora que o negócio aperta mesmo? Pode ver, se for uma pessoa que você telefona, passa uma mensagem ou procura, se for o próprio Deus, o próprio Cristo, são pessoas e é a força de Deus que nos alavanca. Tem gente que não se dá por satisfeito apenas em rezar, mas quer conversar com alguém que sabe que aquela pessoa vai colocar para cima, tem influência sobre ele, sobre ela. Quem você mais admira na vida? Que pessoas, que tipo de pessoa você admira? Se não pessoas, que tipo de virtude que tem uma pessoa que você mais admira? E se admira tanto, você já se esforçou para exercitar essa virtude? Talvez seja o seu encantamento, o que esteja faltando. Talvez essa admiração é mais uma inveja do que admiração. Então é sinal que eu e você precisamos. Se invejamos é porque queremos também. Uma coisa boa nesse sentido. Então, nós precisamos empurrar as pessoas para o alto. Já viu que tem gente que só põe a gente para baixo? Tem? Não sei se tem na sua vida isso. O dia que a semana é difícil para passar, né? Tem semana que passa rápido, tem dia que é longo. Você está alegrinho, até alegrinho. Quando vê, chega fulano, põe você lá para baixo da terra. O rosto da pessoa se deprime. A pessoa tem uma arte para tirar a alegria do seu coração. Como que tem gente que é capaz de fazer isso? Mexe na feridinho, fala alguma coisa, não fica feliz com a sua felicidade. Diz que o verdadeiro amigo, o verdadeiro irmão, ele fica feliz com a nossa felicidade. Quer ter uma prova? Faça isso depois. Se você um dia quiser provar se o fulano, se a fulana é seu amigo, sua amiga mesmo, preste atenção na hora das suas vitórias, na reação desse fulano. Até nos gestos, até na face, a pessoa vai deixar escapar alguma coisa que incomodou. Quem não fica feliz com a felicidade do outro, não sei se é um verdadeiro amigo, se é alguém que está com você, não. Agora, pasme, tem esposo que fica feliz quando a mulher tem algum problema ou vai mal em alguma coisa. Tem esposa que às vezes fica feliz quando o marido não se deu bem em alguma coisa. Casamento. Porque os dois não têm alguma coisa bem resolvida, disfarçam, mas no fundo, no coração, tem aquele prazerzinho de não ter dado certo. Eu estou falando mentira? Tem muita gente assim. Isso é falta da espiritualidade. Como que vai transfigurar uma casa dessa? Se não tem graça, não tem a bênção de Deus. Terceiro, priorizar o amor, a verdade e o perdão. Amor, verdade e perdão. Uma família transfigurada que não tem um amor ali dentro. Tudo começa no amor. Você não vai salvar a sua família, salvar casamento, salvar amizade, salvar mesmo às vezes um empreendimento, um trabalho, se não houver verdade, capacidade de perdoar,
de amar, você não constrói. Só o amor constrói. Estamos cansados de saber disso. O ódio, ele pode levar avante uma coisa, mas não vai. Chega a uma altura que desmorona, porque não tem base, não tem solidez. Uma família transfigurada precisa ter o amor e a capacidade de amar. Depois de não ter, meu filho, aí é difícil. Tem gente que é incapaz. É incapaz para amar, porque o amor é um dom. Um dom. Temos que pedir a Deus. Tem gente que finge que ama, mas na verdade condiciona, aproveita, vive, usa das pessoas, faz de conta, mistura, mas não é um amor verdadeiro e pleno. Depois, ter atitudes com serenidade. Nós, para transfigurar a nossa família, precisamos ter atitudes. Não faz nada, ninguém toma atitude, não muda. Mas as atitudes têm que ser serenas, calma, prudência, devagar. É de uma hora para outra que as coisas resolvem. Do mesmo jeito que demos os passos para trás, vamos dar os passos para frente. Eu costumo dizer, quando a pessoa está com um problema enorme, fala, então, fulano, faz quanto tempo? Ai, padre, já faz uns 20 anos que esse negócio está arrastando. Você deixou? Ah, a gente vai deixando. Eu falo, você criou a cobra, agora não tem pau para matar a cobra. O que eu vou fazer? Então tem que ir macetando devagar. Por quê? Permitiu que determinada coisa fosse acontecendo. Nós somos negligentes. Lembra que eu falei aqui da negligência? Negligência é uma goteira na sua casa. A goteira vai minando, vai minando. Na segunda-feira você viu, nossa, está goteirando. Passou 2 meses, nossa, está caindo até o pedaço do fogo. Passa mais um ano, quando vê, cai a casa em cima da pessoa e mata a pessoa. Negligência. Você vê e não conserta. Você sabe que poderia rezar melhor, sabe que poderia tratar o seu pai melhor, sua mãe melhor, seu casamento, seu filho, seu irmão, um monte de coisa, estudar, trabalhar, fazer mais bem feito isso, aquilo, outro. Mas não, vai levando, vai levando. De repente tem um acidente de carro, aí assusta, acontece uma coisa, é que arrumar tudo de uma hora para outra. Você não vai pela dor, pelas lágrimas, às vezes vai pelo sangue. Tem gente que nem por aí, a pessoa muda. Eu tenho pena daquelas pessoas que às vezes necessitam de uma coisa drástica para poder mudar de vida, para dar valor. Traição é a mesma coisa. Acha que nunca ninguém vai descobrir, que nunca vai saber? É uma vez só, muitas vezes. Porque a pessoa infiel no matrimônio, na amizade, você descobre aquilo, a falta de confiança que passa a ter daquela pessoa, destrói uma história, destrói aquela honra que a pessoa tinha. Perseverar. Primeiro, interromper seus afazeres. Quantas vezes você interrompeu o que estava fazendo para acudir a família, ou no final de semana foi lá não sei aonde para resolver, para ajudar? Quantas vezes você parou o seu lazer ou alguma coisa, interrompeu para poder chegar perto? Às vezes precisamos carregar alguém da família, buscar. Isso exige. Primeiro, exige porque você vai ter que sair do seu comodismo, do seu dia a dia. Segundo, porque ao carregar alguém, às vezes aquela pessoa não quer ser ajudada.